O Corinthians não tem um minuto de paz. Quando a torcida acha que os problemas se limitam apenas ao campo e bola, surge mais uma bomba nos bastidores para abalar ainda mais o ambiente político do clube. Dessa vez, a pressão vem diretamente do Ministério Público de São Paulo, que pediu à Justiça o afastamento temporário de 3 ex-presidentes do timão dos Conselhos Deliberativo e de Orientação. O pedido, que já está nas mãos do Tribunal de Justiça, envolve nomes pesados da história recente alvinegra: André Sanches, Augusto Melo e Duílio Monteiro Alves. A solicitação é para que eles sejam retirados de qualquer participação nos colegiados enquanto as investigações sobre o uso do cartão corporativo e possíveis irregularidades na prestação de contas continuam em andamento. O Ministério Público entende que a permanência desses ex-dirigentes dentro das estruturas de poder do Corinthians poderia atrapalhar o processo de apuração. As investigações miram possíveis crimes como apropriação indébita, estelionato, furto qualificado, falsidade ideológica e até associação criminosa. É um pacote de acusações pesadas, que, se confirmadas, podem mudar completamente a forma como os torcedores encaram essas gestões. Para o torcedor, é mais um capítulo de uma novela que parece não ter fim, e que vai além das 4 linhas, mexendo diretamente na credibilidade da instituição. O caso do ex-presidente André Sanches, por exemplo, gira em torno de um suposto uso irregular de R$ 9.000 em cartão corporativo do clube. Já Augusto Melo enfrenta um cenário ainda mais delicado. Ele foi indiciado e teve denúncias aceitas pela Justiça, passando a responder formalmente por diversos crimes. A defesa dele garante que tudo será esclarecido, mas o Ministério Público não quer esperar o fim do processo para tomar medidas cautelares. A avaliação é clara: afastar para não correr o risco de que eles interfiram, de alguma forma, no avanço das apurações. As respostas não demoraram a aparecer. André Sanches soltou uma nota oficial, na qual afirma que sempre pautou sua atuação no Corinthians pela legalidade, responsabilidade e compromisso institucional. A defesa dele reforça que a medida pedida pelo Ministério Público não representa qualquer juízo de culpa, sendo apenas um procedimento processual. Em outras palavras, André confia que a Justiça irá conduzir tudo de forma imparcial e que terá a oportunidade de apresentar documentos que comprovem a regularidade de sua gestão. Ele se colocou à disposição para prestar esclarecimentos sempre que necessário e deixou claro que acredita na sua inocência. Do outro lado, Augusto Melo também se manifestou por meio de seus advogados. A defesa disse que não há objeção ao afastamento, alegando que ele sempre agiu com transparência e responsabilidade à frente do clube. O detalhe curioso é que, em sua nota, Augusto afirmou jamais ter feito uso de cartão corporativo, exatamente no mesmo dia em que estouraram notícias sobre negociações questionáveis envolvendo percentuais de jogadores da base, como Robert Renan e Pedro. Para o torcedor, essa contradição soa como ironia. Enquanto no papel se fala em transparência, na prática se descobrem vendas feitas de forma silenciosa, sem consulta aos órgãos internos do clube e que podem ter custado mais de R$ 100 milhões em perdas para o Corinthians. Já Duílio Monteiro Alves, até o momento, não divulgou uma nota oficial. O silêncio, porém, não significa que a pressão seja menor. Muito pelo contrário. O nome dele aparece diretamente ligado a decisões que pesaram no bolso do clube e que agora estão sendo questionadas. A investigação do Ministério Público vai a fundo justamente nesse período de sua gestão, em que surgiram suspeitas de irregularidades na prestação de contas e de mau uso de recursos. O torcedor, acostumado a ver a instituição envolvida em polêmicas dentro de campo, agora precisa encarar uma turbulência que mexe com a credibilidade fora dele. O aniversário do clube, que deveria ser marcado por celebrações e memórias de títulos, foi ofuscado pela notícia desse pedido de afastamento. É como se, em vez de brindar a história de mais de um século de glórias, a Fiel fosse obrigada a assistir a mais um episódio em que a política e a má gestão se sobrepõem ao futebol. O detalhe que chama atenção é o momento em que tudo isso vem à tona. O Corinthians já lida com problemas financeiros graves, processos de cobrança internacionais, dívidas milionárias e um elenco que, apesar de talentoso em alguns pontos, não consegue se firmar de maneira competitiva no cenário nacional. E, em paralelo, surgem investigações que levantam suspeitas de que o dinheiro do clube pode ter sido utilizado de maneira inadequada. Para o torcedor, a sensação é de indignação. Como cobrar do time em campo se,
nos bastidores, os dirigentes não garantem a mínima transparência na condução administrativa. O Ministério Público foi firme ao apontar que o afastamento é necessário justamente para garantir lisura. Não se trata de condenação prévia, mas de uma precaução. Enquanto houver dúvidas sobre a legalidade das ações, é melhor manter os envolvidos longe de cargos de decisão. Isso vale ainda mais para um clube do tamanho do Corinthians, em que qualquer movimentação financeira ou política tem impacto direto não só na instituição, mas em milhões de torcedores espalhados pelo país e pelo mundo. Para quem acompanha de perto, o clima político dentro do Parque São Jorge está cada vez mais pesado. Conselheiros, dirigentes e até pessoas ligadas à base têm levantado questionamentos sobre o rumo das gestões. Há quem diga que a falta de transparência virou rotina, e que a cada investigação se descobre uma nova brecha, uma nova irregularidade. O que deveria ser um momento de união pelo clube se transforma em briga de versões, acusações e notas oficiais que tentam amenizar o impacto negativo das notícias. Na prática, o que a torcida vê é um time que luta dentro de campo para se manter competitivo, mas que sofre com um ambiente político caótico. O afastamento dos ex-presidentes, caso seja confirmado pela Justiça, seria um marco importante. Não apenas por retirar figuras históricas da política interna, mas por sinalizar que a Justiça está de olho no que acontece com o Corinthians. E isso, de certa forma, também pode abrir caminho para uma reflexão maior. Até que ponto a gestão do clube está sendo feita para o bem do Corinthians e não para interesses particulares? Se os problemas políticos já não fossem suficientes para tirar o sono do torcedor corintiano, a novela envolvendo Yuri Alberto ganhou mais um capítulo que dividiu opiniões dentro e fora do clube. O atacante, que é uma das principais peças do elenco atual, recebeu uma proposta pesada vinda da Roma, da Itália. A oferta girava em torno de 28 milhões de euros, com gatilhos que poderiam elevar o valor total para 30 milhões de euros. Na conversão de hoje, estamos falando de aproximadamente 191 milhões de reais. Só que o Corinthians tem apenas 50% dos direitos econômicos do jogador. Ou seja, desse bolo, ficaria com 95 milhões de reais. Um valor que, convenhamos, poderia aliviar de forma significativa as contas do clube, pagar dívidas urgentes e até mesmo dar um fôlego em questões de transfer ban que atormentam a diretoria. A decisão, porém, foi de recusar a proposta. E aí começam as discussões. Para a diretoria, o argumento principal é que não faz sentido abrir mão de um dos principais atacantes do elenco justamente no momento em que o Corinthians não pode contratar reforços. Com a punição da FIFA em vigor, qualquer venda desse porte deixaria o time ainda mais enfraquecido dentro de campo. Para o clube, não seria apenas perder um jogador, mas perder o centroavante titular sem ter como repor. A ideia foi deixar claro que, neste momento, não existe negociação. No máximo, no fim do ano, quando o mercado reabrir e a situação for outra, o Corinthians estaria disposto a ouvir novas propostas. Só que esse raciocínio, por mais lógico que possa parecer do ponto de vista esportivo, não convenceu todo mundo. Muita gente dentro da Fiel acredita que recusar 95 milhões de reais em um cenário de crise financeira profunda é, no mínimo, arriscado. Afinal, estamos falando de um clube que deve milhões, que enfrenta processos internacionais, que precisa quitar compromissos urgentes para não ser ainda mais punido. Para esses torcedores, abrir mão desse dinheiro é como deixar passar uma boia de salvação em meio a um naufrágio. E tem mais, a situação de Yuri Alberto não é exatamente confortável. O atacante já deixou claro, em conversas internas, que gostaria de ter uma chance no futebol europeu. Não que ele vá sair batendo de frente com a diretoria ou fazer declarações polêmicas, mas todo jogador sonha com o mercado internacional, com salários em euro, com vitrine global. E a proposta da Roma era real, concreta, com chances de abrir as portas para uma carreira no velho continente. No fundo, todo mundo sabe que, se depender apenas do desejo pessoal, o jogador aceitaria a mudança. A recusa fez com que o Corinthians convocasse uma reunião com o atacante e seu staff para explicar os motivos da decisão. O clube não queria deixar o jogador inseguro ou frustrado, até porque ele ainda é peça-chave para o restante da temporada. Nesse encontro, a diretoria garantiu que entende o desejo dele, mas reforçou que, neste momento, não há como liberar
Foi prometido que no fim do ano a situação seria reavaliada e que, aí sim, propostas seriam consideradas com mais carinho. Em outras palavras, Yuri precisará ter paciência e seguir defendendo o Timão por mais alguns meses. O problema é que ninguém pode garantir que uma proposta semelhante voltará a aparecer. O mercado do futebol é volátil, depende do desempenho em campo, da condição física do atleta e até de oportunidades momentâneas. Hoje, a Roma estava disposta a colocar 30 milhões de euros na mesa. Amanhã, talvez esse interesse não exista mais. E olhando para o histórico recente do Corinthians, essa possibilidade assusta. Vários jogadores já foram vendidos por valores abaixo do esperado, justamente porque o clube não soube negociar na hora certa. Um exemplo claro é a negociação que levou Yuri Alberto ao Parque São Jorge. Para ter o atacante, o Corinthians abriu mão de jogadores promissores e de percentuais que poderiam render muito dinheiro no futuro. Ivan, Mantuan, Duqueiroz e até parte de jovens da base entraram no pacote. Na época, a avaliação era de que era um bom negócio porque o clube garantia a presença de um centroavante de qualidade. Mas olhando agora, a matemática não fecha. O Corinthians ficou apenas com metade dos direitos do atacante, ao mesmo tempo, perdeu ativos importantes. O próprio Pedro, tratado como joia da base, acabou sendo vendido em condições muito desfavoráveis para o Timão. Esse histórico de negociações ruins é o que deixa a torcida tão desconfiada. O medo não é apenas perder Yuri Alberto, mas perder a chance de fazer um caixa importante para depois não ter outra oportunidade. Ainda mais porque o desempenho do atacante nesta temporada não é dos mais brilhantes. Entre lesões, cirurgias e oscilações, ele não conseguiu entregar uma sequência de alto nível. Para os críticos, isso significa que dificilmente aparecerá uma proposta maior do que a da Roma. Talvez 30 milhões de euros seja o teto que ele pode alcançar neste momento. Mesmo assim, a diretoria bateu o pé e disse não. A visão é que Yuri Alberto, mesmo longe de viver sua melhor fase, é fundamental para a equipe. Perder ele agora seria praticamente um convite ao caos dentro de campo. O Corinthians, que já sofre para se manter competitivo no campeonato nacional, não poderia se dar ao luxo de abrir mão do seu principal centroavante. É uma decisão que privilegia o futebol em detrimento da parte financeira, algo raro no clube, mas que nesse caso parece ter pesado. O detalhe é que a proposta da Roma, como acontece em praticamente todas as grandes negociações do futebol moderno, não seria paga de uma vez. O valor total seria parcelado, dividido em etapas, o que diminui um pouco o impacto imediato nas contas. Ainda assim, estamos falando de 95 milhões de reais líquidos para o Corinthians, uma quantia que resolveria problemas urgentes, como o transfer ban e dívidas com clubes estrangeiros. Dinheiro que poderia dar ao Timão um mínimo de estabilidade para pensar no futuro. O torcedor vive esse dilema, de um lado, a vontade de ver o time forte em campo, de manter peças-chave, de sonhar com vitórias, de outro, a consciência de que o clube precisa de dinheiro como nunca. A recusa expõe exatamente essa contradição. O Corinthians, que vive de glórias dentro de campo, precisa também se preocupar com a sua sobrevivência fora dele. E enquanto isso não for equilibrado, toda decisão será cercada de polêmica. O próprio negócio de Yuri Alberto, como já mencionado, é visto por muitos analistas como um dos piores acordos da história recente do clube. O Corinthians entregou ativos valiosos em troca de apenas 50% de um jogador que dificilmente trará retorno financeiro proporcional. No máximo, poderá render retorno técnico. Mas quando se olha para os números, é inevitável concluir que foi uma operação desvantajosa. O medo é que a recusa da proposta da Roma seja apenas mais um capítulo dessa sequência de equívocos administrativos. Por enquanto, o que se sabe é que Yuri Alberto segue no elenco, segue sendo peça importante e seguirá como esperança de gols. Mas no fundo, fica a pergunta, será que o Corinthians não perdeu a grande oportunidade de transformar um ativo em alívio financeiro? Será que, no fim do ano, quando a janela abrir, aparecerá uma proposta similar? Ou será que o clube ficará preso a um atacante que, por mais que seja esforçado, não conseguirá mais atrair o mesmo interesse do mercado europeu? Esse dilema não é novo para a torcida corintiana. Há anos,
O clube vive a mesma encruzilhada: vender para equilibrar as finanças ou segurar para manter o time competitivo. Só que, neste momento, a situação parece ainda mais dramática porque a crise financeira é muito mais séria. O risco de ver o clube paralisado por dívidas, sem poder contratar, sem conseguir cumprir compromissos, é real. E ao mesmo tempo, o risco esportivo de perder jogadores-chave também é gigantesco. É nesse fio de navalha que o Corinthians caminha. A decisão de recusar 30 milhões de euros por Yuri Alberto pode ser vista, daqui a alguns meses, como uma prova de coragem e visão esportiva. Mas também pode ser lembrada como uma das maiores oportunidades desperdiçadas da história do clube. Só o tempo vai dizer. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Rumores intensos começaram a circular nos bastidores do futebol brasileiro, sacudindo o mundo esportivo de São Paulo. Segundo informações ainda não confirmadas oficialmente, o apresentador Luciano Huck, uma das personalidades mais conhecidas da televisão nacional, estaria interessado em adquirir o Corinthians, um dos clubes mais tradicionais e populares do país. O burburinho começou a ganhar força nas redes sociais, fóruns esportivos e grupos de torcedores, onde especula-se que Huck teria apresentado uma proposta bilionária para se tornar o novo dono do time alvinegro. A notícia, embora não oficial, provocou reações imediatas de torcedores que se dividem entre entusiasmo e ceticismo, já que a aquisição de um clube do porte do Corinthians não é tarefa simples. Fontes próximas ao apresentador teriam afirmado que a negociação está em fase inicial, mas que o interesse de Huck é sério e visa não apenas retorno financeiro, mas também a revitalização da imagem do clube, que atravessa momentos de incerteza no cenário esportivo. A suposta proposta bilionária teria chamado a atenção da diretoria corintiana, que estaria avaliando a viabilidade de uma transação desse tamanho, analisando impactos legais, financeiros e administrativos, o que deixa o rumor ainda mais intrigante. Torcedores já imaginam mudanças drásticas na gestão e no marketing do clube, caso a negociação se concretize, algo que movimenta ainda mais o mercado da bola e a curiosidade de toda a mídia esportiva brasileira. O nome de Luciano Huck sempre foi associado ao entretenimento e à televisão, sendo ele um dos apresentadores mais influentes do país, com trajetória consolidada em programas como o Caldeirão do Huck, mais recentemente, o Domingão com Huck, da TV Globo. A entrada de Huck no universo do futebol, caso se confirme, representaria uma virada inédita para o mercado esportivo nacional, misturando carisma midiático, poder econômico e gestão esportiva. Estima-se que o patrimônio pessoal de Huck ultrapasse R$ 1 bilhão, o que lhe daria capacidade financeira para efetivar uma compra de grande porte, mas também levantaria questionamentos sobre a expertise de um empresário de mídia na administração de um clube de futebol de tamanha relevância. A especulação de que a negociação poderia incluir um pacote completo de modernização do Corinthians, desde infraestrutura até contratação de profissionais renomados, alimenta o burburinho entre torcedores e jornalistas. Analistas esportivos apontam que a possível entrada de Huck no futebol poderia redefinir estratégias de marketing e engajamento do clube, especialmente considerando seu alcance midiático e influência junto ao público jovem. Ainda que a negociação não tenha sido confirmada, a perspectiva de um apresentador milionário assumir um dos clubes mais importantes do Brasil cria um cenário de expectativa constante, com torcedores ansiosos, investidores curiosos e jornalistas de olho em cada movimento que possa indicar avanços nas tratativas. O impacto cultural e esportivo de uma ação dessa magnitude, se concretizada, seria sentido por anos e poderia redefinir a relação entre celebridades, mídia e futebol no país, criando precedentes inéditos. Nos bastidores, a notícia sobre a possível aquisição pelo apresentador ganhou dimensões que ultrapassam o campo esportivo, atingindo também setores financeiros e de entretenimento. A especulação de que Luciano Huck estaria interessado no Corinthians mobilizou consultores e advogados especializados em fusões e aquisições, que começam a analisar cenários de viabilidade e estratégias jurídicas para uma transação desse porte. Torcedores e jornalistas se dividem entre euforia e desconfiança, levantando questões sobre a influência de personalidades da mídia em clubes de futebol e sobre como a gestão de Huck poderia impactar diretamente os resultados esportivos e financeiros do Corinthians.
Internamente, a diretoria corintiana estaria realizando reuniões sigilosas para avaliar o potencial de um negócio bilionário, ponderando riscos, oportunidades e possíveis resistências de conselheiros e torcedores mais tradicionais. A especulação é alimentada por rumores de que o apresentador pretende criar um modelo de gestão inovador, misturando modernidade, investimento e visibilidade midiática, algo que poderia transformar o clube em uma referência não apenas no futebol, mas também em marketing esportivo nacional e internacional. A movimentação de Hulk dentro desse contexto, mesmo que informal, já provoca impacto direto nas discussões sobre finanças, patrocínios e negociações de jogadores, fazendo com que todos os setores do clube e da mídia esportiva fiquem atentos a cada novo detalhe divulgado, criando uma atmosfera de expectativa quase cinematográfica em torno do destino do Corinthians. A possível entrada de Luciano Huck como investidor no Corinthians também desperta debate sobre o futuro da relação entre celebridades e futebol no Brasil, levantando hipóteses sobre novos modelos de gestão que combinam capital, mídia e paixão esportiva. A especulação sobre a proposta bilionária é vista por muitos como um sinal de que clubes tradicionais poderiam se abrir para investimentos de personalidades com grande poder de influência e visibilidade, algo ainda incomum no futebol brasileiro. Torcedores discutem amplamente em fóruns e redes sociais as mudanças que poderiam ocorrer, imaginando desde campanhas de marketing inovadoras até transformações na forma como o clube se comunica com seu público e atrai novos patrocinadores. Analistas esportivos avaliam que o impacto de uma aquisição desse porte poderia ir além do Corinthians, influenciando outros clubes que buscam investimentos de grande magnitude e estratégias de branding semelhantes, provocando um efeito cascata no cenário esportivo nacional. Além disso, o suposto interesse de Hulk alimenta uma série de especulações sobre negociações paralelas envolvendo jogadores, contratos e possíveis reformulações na equipe técnica, o que aumenta ainda mais o burburinho. A expectativa é de que cada passo do apresentador e da diretoria corintiana seja interpretado, comentado e analisado, transformando cada rumor em notícia e cada rumor não confirmado em motivo de debate acalorado entre torcedores, jornalistas e especialistas, gerando um ciclo incessante de especulação e curiosidade em torno do futuro do clube. Entre torcedores, jornalistas e especialistas do mundo esportivo, a notícia sobre a proposta bilionária de Luciano Huck para comprar o Corinthians transformou-se em um verdadeiro fenômeno midiático. O rumor circula com tal intensidade que já se tornou tema de programas esportivos, debates em redes sociais e colunas de opinião, criando uma narrativa que mistura expectativa, dúvida e esperança em partes iguais. Muitos se perguntam sobre o impacto que uma aquisição desse porte teria na história do clube, na carreira dos jogadores e na relação com a torcida, enquanto outros analisam a viabilidade financeira e jurídica do negócio, considerando a complexidade de transferir a administração de um clube desse tamanho para uma personalidade da mídia. Apesar de não haver confirmação oficial, a simples possibilidade já gera repercussão significativa, com torcedores imaginando cenários de investimento em infraestrutura, contratação de grandes nomes e reformulação de estratégias de marketing, algo que poderia redefinir o Corinthians no contexto esportivo nacional e internacional. A mistura entre poder econômico, influência midiática e paixão pelo futebol cria um ambiente de especulação constante, onde cada notícia, cada declaração e cada gesto são interpretados como indícios de uma negociação iminente. Assim, mesmo sem confirmação, o rumor sobre a entrada de Luciano Huck no Corinthians movimenta todas as esferas do futebol brasileiro, provocando debates, teorias e expectativas que mantêm torcedores e profissionais da mídia em alerta constante, fazendo deste um dos assuntos mais comentados e intrigantes da atualidade esportiva. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!